Olá, eu sou Léo Meirelles e está começando mais uma edição do Trust Control Talks, o podcast da Trust Control, onde a gente fala tudo sobre o mundo da cibersegurança. E hoje a gente está tendo o prazer de receber duas pessoas que fazem parte do mundo da cibersegurança, que contribuem diretamente para a melhoria do nosso mercado. Eu estou recebendo aqui do meu lado a Carlane Brito. A Carlane, gente, é analista de gestão de pessoas do Grupo Lanlink, certo? Seja muito bem-vinda, Carlane. Obrigada, eu estou muito feliz aí com o convite, agradeço. E acredito que vai ser um momento muito rico, né? Com esse nosso bate-papo vai trazer aí muitos insights, quem sabe até uma virada de chave aí para a turma que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Eu tenho certeza disso e saiba que é um prazer recebê-la aqui. É bem legal bater esse papo com você. E estou recebendo também o Felipe Rodrigues. Ele é Customer Success da Trust Control e ele também vai trazer aqui a contribuição dele para o nosso tema. Hoje a gente vai debater um pouco do mercado de trabalho de cibersegurança. A gente vai falar sobre as oportunidades, os principais desafios e as perspectivas do mercado para os próximos anos. E você que tem interesse em ingressar nessa área, não pode perder esse episódio. Eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights. Eu vou começar aqui com o Felipe. Felipe, o LinkedIn fez uma pesquisa e identificou o aumento nos anos de 2023 e 2024 em torno de 4,5% do número de vagas que estão sendo divulgadas no LinkedIn, vagas específicas para a cibersegurança. E aí eu quero trazer um pouco para o mundo real, para a realidade. Você, como profissional da área, enxerga que isso realmente está acontecendo ou é algo que ainda não aqui está nessa realidade mais próxima da gente? Boa tarde, pessoal. Léo, realmente tem uma crescente, sim, né, na área de cybersecurity. A gente vê assim, o número de vagas no LinkedIn abertas, né, o número de empresas procurando profissionais qualificados, né, para a área de cybersecurity. E a gente vê que realmente tem essa crescente, né, não só no Brasil, mas no mundo. Né, assim, teve aquele boom, né, em 2020, ali por causa durante a pandemia, mais ou menos, ali. Isso deu um estabilizado, mas a gente vê que ainda existe uma necessidade crescente aí da área, né? Então, as empresas querem se adequar às novas normas, né? Então, e tentar também se proteger com relação a ataques de hackers. Então, assim, realmente existe essa crescente aí. A gente percebe que tem uma brecha muito grande para o crescimento da área, né? Isso. Carlane, é assim que você enxerga também? Como que você enxerga hoje, você como especialista, no recrutamento da área de tecnologia, como é que você enxerga o cenário do mercado hoje? Isso é como o Felipe falou, né? À medida que as novas tecnologias vão avançando, né? A necessidade que as empresas hoje têm, a gente observa muito, eu não sou da área, né? Mas a gente observa muito o aumento, né, dos crimes cibernéticos, né? Então, e outros acontecimentos que surgem da área de cibersegurança. Então, existe a necessidade hoje de terem profissionais mesmo, qualificados, é importante dizer dessa forma, né? Para estar atendendo essa demanda, né? Então, à medida que tudo vai avançando, né, na tecnologia, a gente também tem que acompanhar e não seria diferente, né, no que se refere às vagas, né? Você acha que teve alguma mudança? Não, alguma mudança, claro que teve, mas assim, é muito perceptível, por exemplo, há 5 anos atrás, quando você fazia esses processos de recrutamento para hoje, você sente que teve um aumento com relação ao número de candidatos, às oportunidades que estão abertas? Isso. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, ao longo do nosso bate-papo, né? Mas o que a gente consegue observar também é a escassez de profissionais, né? Então, o que o profissional aí, ou quem quer ingressar nessa área, é justamente se qualificar para estar preparado para isso também. Porque a gente hoje observa essa escassez, né, nessa busca. Então, pode ter até vagas, mas nem sempre a gente consegue fechar essas vagas, porque, de fato, não tem tantos profissionais ainda no mercado, né, para a gente captar aí, né? E só para você que está assistindo, tá?
a gente vai deixar o melhor para o final. Então, mais perto do finalzinho, a Carlane vai trazer aqui várias dicas do que você precisa, de como você deve se posicionar, quais as qualificações que são interessantes, o que faz diferença no processo seletivo. Então, fica aí até o final. Felipe, você acha que teve algumas mudanças assim significativas de uns anos para cá, principalmente na exigência da formação técnica, digamos assim? Léo, quando eu comecei lá em 2012, né, na área de segurança, muitas pessoas nem conheciam segurança, né, nem sabiam o que era segurança. Me perguntavam se eu trabalhava protegendo alguma coisa. A empresa de cerca elétrica. Eu fico monitorando lá as câmeras da empresa. Não, eu fui até explicar, né? Então de lá para cá, eu vejo que o mercado mudou, né? Então, assim, exige-se mais do profissional de segurança, né? Certificações para isso. E também, recentemente, né, eu fui convidado pela Unicef para falar um pouquinho também sobre cybersecurity. E lá eu vi que já tinha pessoas interessadas na área de cybersecurity, né? Em como se ingressar. Eu conversei lá muito com as pessoas, né? Como ingressar na carreira, né? Dei algumas dicas de certificações, né? Alguns livros para estudos, assim, que eu vi que na minha época de faculdade não tinha, né? Assim, pelo menos na minha época só tinha eu de cybersecurity na minha faculdade. Ninguém nem queria saber, era mais a área de desenvolvimento. Sim. Ainda é crescente a área de desenvolvimento, né? Programação e tudo mais, mas eu consigo ver hoje que até os próprios alunos se interessam um pouco mais, né? Até porque está muito latente, né? A palavra segurança hoje em dia. E é interessante você falar isso, porque assim, iniciativas como essa que a gente tem agora, que a gente está fazendo hoje, é que trazem essa sensação para os estudantes que estavam lá. Porque se a gente falar de 2012, quando você entrou, pouco se falava disso, né? Pouco se abria oportunidades até para debater o que a gente está fazendo aqui hoje. E é muito bacana enxergar que as pessoas estão cada vez mais interessadas e para cumprir a missão que a gente tem, né? Que é de construir um mundo cada vez mais seguro. Muito legal isso. Carlane, o estudo que foi apresentado pelo LinkedIn trouxe a informação de que ainda tem muitos desafios, mas as mulheres começaram a ingressar um pouco mais nessa área. Sim. Você recebe muitas candidatas para atuar nesse mercado ou ainda é uma coisa muito rara? Sim. Eu fiz uma pesquisa, né, para tentar identificar algumas pesquisas de profissionais mesmo, mas para justamente trazer esses dados, né? E aí tem uma pesquisa do LinkedIn mesmo, né, que foi divulgada pela Forbes, que traz algumas informações que são importantes, né? De maio do ano passado para cá, houve um aumento, um pouquinho mais de 4%, né, do número de brasileiras no mercado de cibersegurança. Mas ainda é um desafio, porque se a gente for pegar os dados aí a nível global, as mulheres têm uma ocupação muito baixa, né? Então, realmente é um desafio a gente trazer mais mulheres para o mercado. Aí tem N fatores, né? Então, realmente é desafiador, mas, de fato, houve esse aumento nos últimos anos, né? Mas ainda é relativamente baixo, né? Mais de 80% aí, dos cargos da área, né, são ocupados por homens ainda, né? Então, é o desafio que a gente tem aí, trazer mais mulheres, né? Essa é uma questão que eu ia até colocar aqui. Eu vou perguntar ao Felipe se ele lembra de cabeça. Mas lá na empresa, na Trust, Felipe, quando você olha para o lado, quantas mulheres ingressaram nos últimos anos que você esteve lá? Assim, representa, de fato, o que a pesquisa traz? Em termos técnicos ou no mercado geral, de cyber? No mercado de cyber. Mais voltado para técnico, né? Não nas áreas como marketing, comercial, mas... Lá na Trust, eu lembro desde quando eu entrei em 2012, 2013, eu lembro de, acho que umas 4, 5 mulheres, né, na área técnica. Então, eu acho pouco, né? Uhum. Então, a gente já está falando aqui 12 anos, né? Então, uma empresa ter 5 mulheres técnicas, eu acho pouco. Ainda mais uma empresa tão inclusiva como né, o Grupo Lanlink. A gente vê lá, a gente trabalha, a gente sabe... Mas não é pouco porque a gente não promove, né? É porque realmente ainda, a Carlane vai falar sobre isso, porque ainda falta essa, digamos assim, essa procura, né, pela área. Isso mesmo. Sim, lá, como eu estava falando, né, lá na Trust, lá, o ambiente é muito inclusivo. Então, assim, a gente
entende que todo mundo é igual, independente de gênero, independente de opção sexual, e a gente tem esse engajamento aí do RH também, né? Então, assim, e as mulheres é interessante trazer também para o mercado de cyber, porque elas conseguem ter insights que muitas vezes os homens não têm, né? É outra linha de raciocínio. A gente entende que é importante também o papel da mulher para também ter algumas sacadas diferentes aí. O ambiente, quanto mais diverso, melhor para a inovação, né? Isso é fato. Carlane, na sua visão, né, como especialista dessa área de recrutamento, como que as empresas da área de cibersegurança, elas podem proporcionar maior inclusão, maior diversidade para trazer novos talentos para o mercado de cyber? Como o Felipe disse, ainda tem um certo distanciamento. É um mercado que ele ainda, apesar de estar quente por conta do que você colocou, de muitos ataques, muitas empresas vulneráveis, mas como é que a gente pode cada vez mais promover essa diversidade para incluir novas pessoas? Pronto. No caso das mulheres, né, é uma atividade em conjunto. Né? Eu tenho essa visão e há fontes também que trazem essa perspectiva, né? Partindo até mesmo do ensino médio, por exemplo, do ensino fundamental, né? Ter ali mais perfis como referência, né? Que a gente chama de mentores, né? Então, ter mulheres nessa posição para inspirar outras mulheres, ter um trabalho ali desde o ensino fundamental, ensino médio, para preparar também, porque as pessoas, para quem é leigo, às vezes olha e acha que é coisa de outro mundo, né? E há muitas vantagens em trabalhar nessa área, né? E a mulher, como o Felipe bem colocou aqui, as mulheres elas têm uma perspectiva diferente, inovadora, criativa, tem a parte de criatividade, né? Tem um senso aí mais empático também, né? Enfim, pode trazer resultados significativos, né? Que possam contribuir aí para um melhor resultado. Então, existem algumas maneiras que as empresas podem fazer para melhorar, seja no seu olhar com a parte de recrutamento e seleção, né? A gente tem aí um cuidado. Quando a gente vê um perfil feminino, a gente fica muito feliz. A gente fica muito contente, né? Tanto é que na entrevista eu falo, né? Eu acabo mencionando, poxa, que bacana encontrar uma pessoa, uma mulher, né? Que coisa massa, né? De se ver. E aí eu chego até a perguntar o que te chamou a atenção, né? Enfim, a gente tenta entender e é muito bom também. Então, ter a parte de atração e seleção também é muito importante. Ter projetos também. Hoje eu posso citar aqui um projeto que o grupo tem, que é o projeto Dragões Alados. Tem esse foco mesmo em desenvolver, né? E atrair, principalmente, mulheres para a área de cibersegurança, a área de tecnologia de um todo, né? Então, a gente já está aí aproveitando o espaço para divulgar, né? A gente já finalizamos agora a segunda turma, né? Com mais de 50 alunos. A gente tem essa parceria junto com a Prefeitura daqui de Fortaleza, né? Que é o projeto Dragões Alados. Então, a gente tem esse foco em atrair mulheres, né, e PCD, né? Então a gente tem esse projeto. Então, se mais empresas tiverem esse projeto, esse olhar também de inclusão, aí já é um caminho, né, a se seguir. Eu vejo muito as empresas, inclusive conheço algumas assim com certa proximidade, mas elas fazem esses programas muito voltados para a área de desenvolvimento, né? E é importante também que tenha essas iniciativas na frente de cibersegurança. Felipe, no início do nosso bate-papo, você falou sobre certificações. E agora eu queria entender e que você também explicasse para quem está nos ouvindo e nos assistindo a importância das certificações para o desenvolvimento da carreira. Tanto para entrar na carreira, que eu acho que a Carlane pode complementar a sua resposta do ponto de vista se isso faz diferença, o quanto faz diferença, tá? Quanto para o seu desenvolvimento, né? Como um profissional. Na faculdade, a gente acaba que não tem muito essa visão da certificação, né? O que seria uma certificação? É basicamente realmente um certificado comprovando que você entende aquele assunto. Né? Existe uma série de certificações, né, em segurança, né? ISO 27001, ISO 27002... Security Plus, CISP, né? São várias certificações. No próximo episódio ele traduz tudo isso, tá? Mas
Aí são várias certificações da área de segurança, né, da área de TI, especificamente na área de cybersecurity, mas são bastante caras, porque são certificações que são feitas por empresas, órgãos internacionais. Então, é em dólar, então, assim, realmente é um custo mais alto. Existe uma certificação, que é um pouco mais em conta, né, que é da ISC2, que é mais ou menos igual a Security Plus, e aí você só vai gastar, né, ter o impacto financeiro, o investimento, se você passar naquela certificação. Então, assim, tem uma garantia ali, né? Querendo ou não, você, beleza, eu vou fazer essa prova, mas eu só vou realmente ter o investimento se eu vou tirar meu certificado. Né? O investimento é para você exportar seu certificado e ter mais um comprovante ali que você entende da área. Na tua visão, o quanto isso faz diferença para a tua progressão, tanto de cargo quanto de salário? Normalmente as empresas, né, têm planos de cargos e carreiras que vão baseando-se em certificações, né, vão se baseando em graduações, especializações. E aí, quanto mais certificação você tem, mais bem visto você é no mercado, e não só no mercado brasileiro. Porque como as certificações são internacionais, para você conseguir também algo fora, se tiver um inglês bom, né, que é importante ter um inglês, né, na área de TI no geral, não só na área de cybersecurity, é importante você ter um inglês bom, porque você consegue também galgar, né, vagas no exterior. Sim. Que realmente é importante. Né? Então, a visão da certificação não é só para o mercado brasileiro, e sim para o mercado mundial. Isso é interessante. Porque o mercado não bomba só no Brasil, né? Carlane, qual complemento você pode fazer? E aí eu te pergunto também assim, existem certificações que são, digamos, pré-exigidas para que esses profissionais ingressem em empresas como a Trust? Sim. Eu costumo falar, primeiramente, né, para quem deseja entrar na área, definir objetivos e metas, né? É que nem aquele conto da Alice, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer canto vai se vir, né? Então, é realmente definir aí objetivos e metas e seguir de uma forma clara, né? Esse objetivo. Então, partindo aí de uma formação, né, até de uma graduação, né, uma especialização em determinadas áreas, porque a gente sabe que tem várias áreas dentro da cibersegurança que a pessoa consegue também se especializar. A questão da certificação, né, ela passa uma credibilidade. Então, a partir do momento que eu tenho uma certificação reconhecida, como essas que o Felipe trouxe aqui como exemplo, eu passo a credibilidade para o empregador, eu passo credibilidade para o meu cliente e eu aumento aí a minha chance, né, de crescer, de ter uma posição de destaque dentro da empresa, enfim. Então, a certificação ela é essencial, né? Mas aí a gente pode começar, né, para quem tá pensando em seguir esse caminho, começar numa graduação ou num curso de formação, né, já para ir ali aprendendo e entendendo o que se quer seguir também, né, porque a gente sabe que é muito amplo. Então, eu acredito que a graduação ela também consegue contribuir, né, nesse primeiro passo, digamos assim, né? É importante, eu sempre gosto de trazer esse ponto, tá? Desculpem, pessoal. Eu gosto sempre de trazer esse ponto, porque eu, como profissional de marketing, eu tenho um papel de levar a mensagem cada vez mais longe. E a gente embeleza, né, em um pacote aquilo que a gente está comunicando. E é importante a presença de vocês dois aqui, porque a gente tem que trazer a vida real, a vida como ela é. E a gente sabe que existe no mercado um certo endeusamento da área de tecnologia. Sim. Isso eu vejo muito. Inclusive, várias discussões sobre isso, né? E eu queria trazer aqui para o mundo real. Felipe, o que na sua visão diferenciou o que você ouvia para o que você exerce na prática? Ou era de fato aquilo que você imaginava? A gente, pelo menos quando eu iniciei, antes de entrar na área, eu imaginava, né, aqueles hackers, né, eu tentando ali... Todo encapuzado, uma sala escura. Assim, cheio de linhas de código, e não é bem assim, né? As tecnologias avançam e com o avanço elas vão trazendo melhorias e facilidades para os usuários também. Lógico, existe linha de comando, né, existe toda essa tratativa aí, que é por baixo das tecnologias, mas também existe a parte gráfica, né, que facilita o dia a dia, né? Então, assim, vou fazer uma ação em um Fire, ou vou fazer uma ação em um antivírus, é uma interface gráfica mais bonitinha, mais amigável,
né? E acaba que a gente tem um pouco dessa surpresa, né? Mas é bem interessante isso aí. Eu tenho, na minha família, gente, eu tenho uma pessoa que é da área de cibersegurança, é bem avançado já, ele é pesquisador. E nas primeiras vezes que ele comentou comigo que ele iria começar a atuar de uma forma mais forte, eu tinha essa visão, certo? E, Felipe, essa visão eu acho que é o que todas as pessoas médias, elas têm da área de cibersegurança, né? Como que a gente pode quebrar isso, né? Porque eu até acho, Carlane, me corrija se eu estiver equivocado, mas eu até acho que essa ideia de que a carreira é assim, aquela imagem midiática da pessoa com capuz, numa sala escura, um computador, isso de repente possa até afastar certos talentos. Você acha que isso contribui ou eu estou viajando completamente? Eu acho que como qualquer outra área, quando a gente não tem ali o conhecimento que de fato, mas o que esse cargo faz, o que essa pessoa faz, né? Ela precisa ser investigada, né? Se eu tenho uma curiosidade, algo precisa me despertar interesse, curiosidade para conseguir ali entender, né? E aí, já contribuindo aqui, né? Eu acredito que além das certificações ali, formação, né? Eu acredito que seria interessante também as pessoas participarem de palestras, né? Para tentar entender, assistir algum, né, ou escutar podcast, por exemplo, nesse momento aqui, né? Então, tudo isso vai contribuir para o entendimento melhor do que, de fato, o profissional de cibersegurança faz, né? E o que ele pode contribuir, né? Porque a gente sabe que tem vários cargos, né? Então, e quem sabe se identificar com algum deles e, a partir disso, traçar aí objetivos para alcançar esse desejo, né? E eu acho também que vale aquela velha prática, né? Tire um dia, você está na faculdade, tire um dia ou 2, vá visitar uma empresa, peça para conviver ali durante 5 horas, 8 horas do dia, para você ver como é que é a atuação dos profissionais, o que eles fazem no dia a dia, o que eles conversam. Sim. Eu acho que essa vivência na prática mesmo, ela traz de fato conhecimento sobre a profissão, né? Também. Aí o Felipe pode até contribuir, né? Mas pelo que eu já pesquisei sobre o assunto, existe laboratórios de simulação também, né? Que pode ali trazer na prática estágios, né, que é muito importante para quem está iniciando, né? Na graduação ali, e vai aprender na prática o que está vendo em sala de aula, né? E o que eu também gosto de trazer, né, que foi até algo que eu fiz no início da minha carreira, é de colar junto, como a gente fala, né? De pessoas de referência, né? Aquela pessoa que você vê que traz bons resultados, que tem ali, além do domínio técnico, boas relações, né? Tem ali um perfil comportamental positivo, né? Naquele ambiente. Você pode também se espelhar nessas pessoas. Com certeza. Né? Ali pegar, essa pessoa trabalha dessa forma, e se espelhar mesmo, fazer parecido, fazer igual, perguntar, né? Ser curioso. É muito importante ser curioso, né? É você modelar, né? Aquele Exato. profissional ideal que você deseja ser, né? E, Léo, isso que a Carlane falou é bastante importante. Uma coisa que eu vejo muito no mercado também. Lógico que a parte de técnica, de conhecimento é importante, mas o que as empresas chamam de soft skills. A gente também chega já lá. Peraí, calma, não entrega o ouro agora. Fica aí que a gente chega já lá, tá certo? Quais são, Felipe, os principais desafios que você acha, que você encontra no seu dia a dia? Coloca aqui alguns para que as pessoas tenham ciência de como é mais ou menos ali o seu dia e quais são os principais desafios que você encontra nesse caminho. Tá. Hoje eu sou da área de CS, né, como você falou, de Customer Success. E aí, hoje, o meu principal desafio é fazer com que o cliente esteja feliz com a empresa. E quando é que ele vai estar feliz com a empresa? Quando ele vai estar ali 100% confiante no que ele está usufruindo, sabendo que aquilo realmente está protegendo ele. Então, o meu grande desafio no meu dia a dia é fazer com que os clientes consigam usufruir ao máximo o que eles contrataram e consigam estar realmente satisfeito com aquilo. E aí, com isso, né, a gente vai ganhando confiança, né? E a Trust tem muito isso, né? Onde a gente trabalha tem muito essa questão de parceria com a empresa, né? Ter ali o cliente próximo para que a gente consiga ter esse maior nível de satisfação. E aí a gente consiga realmente deixar todo mundo ali, né, alinhado com o que está sendo utilizado e está sendo realmente protegendo ali eles. E o Felipe trouxe um insight aqui, que eu acho que se você não percebeu, eu vou falar para você, mas é a área de CS.
essa área de CS, ela é, entre aspas, nova na área de cibersegurança, porque ela era muito voltada para SaaS, né? E hoje a gente tem essa visão de que o cliente é o centro de tudo e que a gente se esforça para que ele extraia tudo aquilo que ele contratou. E aí também entra o profissional de cibersegurança. Não só um profissional especialista em experiência do cliente, mas é importante que ele tenha esse conhecimento da área, porque ele vai auxiliar aquele cliente em extrair todo o potencial. Carlane, para quem está ali no início da carreira, vamos entrar agora um pouquinho? Bora. Tá? Para quem está ali no início da carreira ou que tem interesse em ingressar nesse mercado. Primeiro, né, vamos aqui no passo a passo para a gente chegar nesse ponto que o Felipe colocou, que eu acho que é um dos mais importantes. Mas quais os conselhos que você daria para quem diz assim, cara, eu gostei dessa área, eu me identifiquei com o que eles falaram aí no podcast e eu quero investir, quero ir adiante. Quais os conselhos você daria para essa pessoa? Pronto. A gente sabe que nem sempre o financeiro ele ajuda, né? Mas hoje a gente tem aí um mundo nas nossas mãos, né? Tem o YouTube, tem plataformas de educação gratuita também, né? Ou com valor muito simbólico. É começar ali dando o seu primeiro passo no entendimento, né? Conhecer melhor aquilo que se deseja alcançar, né? Seria o primeiro passo, digamos assim, né? E aí, à medida que o conhecimento vai sendo adquirido, dando um segundo, terceiro, e assim por diante. E aí eu citei a questão da graduação como exemplo, mas existe também aqueles cursos rápidos, cursos de formação, né? Felipe pode até contribuir de uma forma melhor, né? Se tiver algo assim em mente. Mas existem várias maneiras, inclusive gratuita, né? Mas eu vejo a graduação como uma porta também, né? Trazendo também para a minha vivência, apesar de não ser da área, foi algo que me mudou, né? Que me moldou. Então, a graduação você vai ter contato com profissionais ali, seus professores, né? Que têm uma vivência de mercado, né? Que vai te ensinar, né? Você vai conseguir adquirir aquele conhecimento, né? Então a faculdade ela é um ponto assim de partida na minha. Aí você pode complementar. Né? Deixa eu tirar uma dúvida contigo antes da gente pular para o próximo ponto, porque eu fiquei realmente pensativo aqui enquanto você respondia. Do ponto de vista de recrutamento, Sim. Faz diferença se eu tenho uma graduação, certo? Ou seja, eu fiz uma universidade, uma faculdade e tenho um diploma de graduação com aqueles cursos que são de rápida conclusão, rápida entre aspas, Sim. de 2 anos, de 1 ano e meio. Cursos técnicos, né? Que são mais direcionados. Sim. Do ponto de vista de recrutamento, vocês fazem essa diferenciação ou meio que se equivalem por conta dessa escassez do mercado de profissionais? Pronto, vai depender muito do cargo, né? Porque quando se tem um cargo de estágio, por exemplo, eu não posso exigir muito. Sim. Porque são profissionais que estão ali para aprender. Iniciando a carreira. Exatamente. Então, eu não posso exigir muito. O que eu vou exigir? A graduação em andamento, porque a gente tem que seguir a legislação ali, a lei do estagiário. Né? Então, vai depender mesmo do cargo. Há cargos que exigem, né, a certificação. Por vezes, as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender, mas já trazendo aqui a visão do RH. Não, para isso você está aqui, para a gente esclarecer todos os pontos. Que às vezes as pessoas elas não compreendem, né? Mas, às vezes, é o cliente que exige. Né? Por muitas das vezes, as empresas de tecnologia, né, elas atendem clientes públicos, clientes privados, né? Então, há uma exigência que deve ser cumprida. Não tem, assim, o que... É contratual. É contratual, não tem o que fazer, né? Então, realmente vai depender de cada caso, de cada cargo nesse caso, Sim. né? Então, depende mesmo. Então, o nosso olhar, por exemplo, para uma vaga de estágio, a gente vai avaliar muito mais a parte comportamental. Lógico que existe ali uma etapa junto com o gestor da área, com um líder técnico e fazer uma avaliação mais técnica, porque foge muito do meu nível de conhecimento, né? Mas, inicialmente, a gente tem um olhar para aquele profissional que
quer mesmo, sabe? A gente consegue sentir isso numa entrevista, aquela pessoa que quer se desenvolver, que quer dar o seu melhor. Então, no caso dos estagiários, a gente tem esse olhar, né? Para a graduação em andamento, né? E para essa vontade, né, de querer aprender. Olho, o famoso brilho no olho, todo mundo, né? Mas é mais nesse sentido. E outros cargos mais complexos vai depender mesmo do nível de exigência, né? A graduação, eu posso dizer e afirmar que ela, assim como as certificações, ela é um diferencial, né? E aí no mercado, que a gente sabe, a cibersegurança, a gente sabe que tem uma escassez, você vai ser rei, né? Olha a dica de ouro. Exatamente. Felipe, quando você fez o processo seletivo, ou se você tiver participado de outros, também pode trazer essa contribuição. O processo seletivo, eu acho que todo mundo já passou por ou a grande maioria, e a gente sabe que é um momento tenso, né? Porque a gente quer muito, a gente deposita muitas esperanças ali de que a entrada naquela empresa que a gente tanto quer vai fazer, a gente vai deixar um grande legado. Na tua visão, quando tu foi fazer lá em 2012 ou um pouco mais próximo, o que você acha que fez diferença para você ser escolhido diante dos seus colegas que estavam participando? Eu quero pegar a tua visão e depois eu vou pegar a visão da Carlane. Eu já ia dizer isso, eu lembro como se fosse hoje o meu processo de 2012. Foi realmente lá na Trust, né? Não foi comigo, né? Não foi com a Carlane. E eu lembro que eu tinha uma expectativa muito grande, mas eu realmente mostrei isso que a Carlane estava falando, né? Eu mostrei o desejo de querer estar ali, de aprender, né? Assim, minha entrevista foi com o nosso diretor técnico, Rafael Soares. Legal. E aí eu acho que eu mostrei para ele que realmente eu queria aprender, né? Eu estava ali para aprender, para somar, né? E desde quando eu entrei eu mostrei isso para ele. Então acho que ele viu que realmente foi bem acertado, né? Minha contratação de estágio, na época eu era o primeiro a chegar na empresa, às vezes eu abria a empresa. Então assim, era realmente demonstrou o brilho no olho e depois o comprometimento, né? Isso mesmo. Então assim, realmente eu lembro ainda como se fosse hoje aquela cena lá do Rafael mandando um e-mail para mim, dizendo que eu tinha sido aprovado, assim, foi bem legal. É legal demais essa sensação. Acho que todo mundo guarda com muito carinho, né? Sim. Carlane, do teu ponto de vista, tá? Sim. O que é que chama, o que é que o profissional, tá? Que está lá aplicando para aquela seleção, o que é que ele pode fazer para chamar a tua atenção? Para ele dizer, olha, eu sou o cara. É muito difícil, né, para qualquer profissional quando vai passar por um processo seletivo, porque gera ansiedade, né? Às vezes a pessoa ela nem sempre vai conseguir passar aquilo que ela é, né? E cabe aí à recrutadora ter a maturidade de entender se é aquele perfil que ele está apresentando da pessoa mesmo, é a personalidade dela, ou se ela tá nervosa, né? Enfim, né? Então, infelizmente, né? É uma sensação natural que as pessoas têm. Tem pessoas que conseguem se apresentar de uma forma melhor e tem pessoas que acabam deixando a ansiedade tomar conta ali. Então, as recrutadoras, eu particularmente, né? Tento quebrar o gelo, né? Falar, eu tenho esse jeito muito assim, né? Então, acabo que as pessoas acabam se soltando um pouquinho, mas nem sempre eu consigo quebrar o gelo com o candidato, porque ele fica tão nervoso que trava, né? Acaba não saindo do lugar. Mas é trabalhar a boa comunicação, né? Ter uma comunicação ali, responder aquilo que está sendo dito, né? De uma forma clara, né? Tentando transparecer ali seus valores, né? Através das perguntas a gente consegue também sentir, né? E mostrar também essa força de vontade, né? A gente consegue perceber, né? Eu tenho um hábito também, quando eu vou participar de alguns momentos, até mesmo como esse, né? De fazer algumas técnicas de respiração, né? Ensaio, né? Assim, na frente do espelho, né? Fico falando, assim, falando, tentando fazer com que eu me imagine naquele momento. Então, também é uma dica, né? Para quem vai participar de uma entrevista, usar algumas técnicas de respiração, né?
para fazer com que esse momento seja menos doloroso, né? Porque é um momento doloroso, assim, para quem, né? Não, a gente, quando participa, né, coloca todas as fichas naquilo, né? Como se fosse assim, se isso... O que é um erro, tá, gente? Se não der certo, acabou a vida. E não é assim. E não é assim. E não é assim. E também eu acho que é um ponto importante a se dizer é a transparência com a recrutadora, né? A gente que entrevista todo dia muitas pessoas, a gente se depara com muitas situações também, né? Então, tem pessoas que não estão num dia muito bom, que aconteceu algo na família, que o filho está doente, que a mãe está... Tem N situações, né? E às vezes a pessoa não está num dia bom, está com aquele momento ali agendado, quer muito aquela vaga, mas não está bem, né? E aí a gente precisa também ser transparente com a recrutadora, né? Se a recrutadora for ter uma maturidade e vai conseguir entender, né? Se ela for empática, ela vai entender sim, né? Tu acha que tem essa... Assim, eu sempre fiquei me perguntando, eu acho que talvez o Felipe também tenha se perguntado no processo dele e outras inúmeras pessoas. Sim, você acabou polêmica. Será que tem polêmica aí? Não. Quando a gente apresenta um currículo, muitas vezes a gente fica a totalidade das vezes, a gente fica inseguro de não ter feito entre aspas, um modelo adequado. Sim. Né? Porque, poxa vida, eu já vi inúmeros artigos, inúmeras dicas de como fazer o currículo perfeito. E eu acho até que isso também, de certo modo, prejudica um pouco esse profissional, né? Mas, na tua visão, existe um peso, por exemplo, quando você lê o currículo, tá? Nossa, esse cara aqui realmente atende às expectativas técnicas, olha que legal, ele tem aqui uma qualificação diferenciada da conversa que você está colocando? Sim. Falando um pouco de currículo, né, a área de tecnologia ela mudou muito nos últimos anos, né, e hoje a gente utiliza muito a ATS. Muitas empresas utilizam a ATS quando tem um investimento ali, né, que aí eu posso até explicar como que funciona, né, o ATS, que tem a polêmica das ATS, né, mas muitas das empresas elas utilizam esse software, na verdade, né, para ranquear os profissionais, certo. Tá? Então, existem empresas, eu não vou citar aqui nenhuma delas, mas existem muitas empresas que utilizam isso, que utilizam essa ferramenta, certo. Né? Que é um software simples, mas que traz uma facilidade de trabalho para a área de RH. Né? Então, o que ela faz? Ela faz um ranking dos profissionais. Então, quem tiver ali mais aderente vai ficar no topo da visão ali da recrutadora e vai ter mais chance de ser visto. Né? E aí vem a polêmica, porque às vezes as pessoas elas não conseguem entender, mas eu me inscrevi e não fui chamado. Eu tenho 100% de aderência com esse perfil e eu não fui convocado. Pode ter vários motivos que fizeram com que você não fosse convocado, mas muitas das vezes a gente observa que as pessoas elas não colocam todas as informações, né? E como aí eu não sou da área de tecnologia, mas eu sei que são algoritmos, né? Então, às vezes o sistema ele não consegue entender, porque não existem palavras-chave, por exemplo. Então, é uma estratégia você colocar de uma forma detalhada dentro desse software, né, ali da página de carreiras de cada empresa, as informações detalhadas sobre o seu currículo, né? Outro ponto importante também é o LinkedIn. Não sei se você vai falar isso mais lá na frente, mas o seu LinkedIn bem estruturado, bem detalhado também, contribui, porque, vamos lá, eu não sou da área. E aí, existe uma descrição, um desenho que eu tenho que seguir para buscar o melhor perfil. E quando eu entro no perfil, por exemplo, do Felipe, e aí eu não vou conseguir identificar, porque o Felipe só tem o nome do cargo dele. Tá, mas o que o Felipe faz? Eu não faço ideia. Né? Então, eu não vou conseguir ter uma boa leitura sobre aquele currículo. Então, existe ainda o currículo físico, mas ou físico ou o PDF em algumas empresas, porque nem toda empresa tem esse investimento em ATS, né? Mas você detalhar, trazer palavras importantes, até mesmo adaptar o seu currículo para aquela vaga. Por exemplo, você viu uma vaga, aí tem lá todos... Poxa, eu faço tudo isso daqui. Adaptar no seu currículo
que você faz aquilo, né? Detalhar, porque quem vê vai bater também as informações. Poxa, realmente essa pessoa faz o que eu estou procurando. Então, é um ponto aqui de atenção que o profissional ele pode melhorar. Aí nesse... Foi uma dica de ouro, na verdade, Sim. porque muita gente não trabalha o LinkedIn. Isso. E eu acho que o mais importante não é nem o fato de você talvez movimentar, digamos, vou publicar todo dia, vou fazer aqui um artigo, aquilo outro. Mas eu já vi inúmeros casos em que o currículo não conversa com o LinkedIn, por exemplo. As experiências ali não batem, ou às vezes você esquece enfim. Essa é a dica. Anota aí. E eu tenho uma experiência com isso, Léo. Eu, 2 semanas atrás, estava conversando com um amigo e ele é meio que nessa área de gestão de carreira e tal. Ele falou, cara, deixa eu ver teu LinkedIn aqui. A primeira coisa que ele viu, cara, essa foto aqui tá muito desatualizada. Vamos atualizar essa foto, né? Vamos dar uma melhorada. E é porque ele tem uma foto muito bonita, pessoal, viu? Lá na empresa. É verdade. E aí realmente a gente tem que dar uma melhorada aqui. E a Carlane falou bem, o LinkedIn é hoje o ponto focal das empresas. E para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social de empresas procurando empregados. Basicamente isso. Sim. Então, um ambiente corporativo de quem está buscando novas oportunidades, fazer boas conexões. É isso. Felipe, a gente chegou naquilo que você quase falou, certo? ia entregando ouro. E entregando ouro. E aí, novamente, eu queria a visão de vocês dois, tá? Entender quais são, assim, hoje a gente fala de hard skill, que a gente comentou aqui sobre certificação, a graduação, e a soft skill, né? Que é aquela questão mais comportamental, de cultura, enfim. Na sua visão, quais são as qualidades, né, dessa soft skill que o profissional precisa ter para se destacar, para ser encontrado, para fazer a diferença de fato? Empresas são pessoas, basicamente, ali, né? Assim, dentro da empresa são pessoas que trabalham ali, que geram aquele negócio ali, fazem o negócio funcionar. E se você não conseguir ter bom relacionamento lá dentro da empresa, você vai ser rapidamente cortado ali. Por quê? Se você começa a influenciar negativamente aquela empresa deixa de produzir e realmente deixa de entrar dinheiro na empresa. Então, assim, ter uma boa relação com os colegas, né? Saber se comunicar, né? Saber não ser agressivo. Assim, eu acho que a comunicação é o ponto focal ali, né? Para ter uma comunicação clara, direta e sem ser agressiva. Eu acho que isso é o ponto importante aí nessa área do soft skill. Carlane, por favor, contribui aí na tua visão. Quais são essas qualidades que fazem de fato a diferença? Sim, o Felipe ele trouxe um ponto importante que é a comunicação, né? Nem sempre você vai estar lidando com profissionais, usuários ali, né? Que entendem daquele assunto. E aí está o desafio, né? Como que eu vou passar o problema aqui? Como que eu vou passar? Qual vai ser a solução para esse problema? Né, numa linguagem que ele me entenda, né? Então, a comunicação eficaz, clara, né, não técnica também, ela é muito importante para esse tipo de profissional, né? Outro ponto importante de trabalho em equipe, né? Você ter trocas ali, ter bons relacionamentos, faz com que o trabalho flua de uma forma tranquila, né? Sem conflitos, né? Então é importante ter esse trabalho com colegas ali, profissionais da área que não forem da área também, algo importante, né? É uma soft skills importante ali para o profissional. Tem outros pontos também, né? Eu vejo que é até um desafio para o profissional lidar diariamente com a pressão diária que se tem, né? Então, o profissional ele tem que ter ali um nível de paciência, né? Saber lidar com pressão, né? A famosa inteligência emocional, exatamente, né? Exatamente. Porque se o profissional ele não tiver essa característica, né? Essa habilidade ali, ele adoece, né? Então, é também um ponto aí a se observar que é necessário, é essencial, né? Isso que a Carlane falou é importante mesmo. Experiência minha, né? Então, já passei ali... imagine você trabalhar com grandes empresas, né? E qualquer segundo parado ali vai causar um grande impacto financeiro naquela empresa. Então, assim, ter meio que a tranquilidade realmente para fazer as ações
E se der algum problema, você está com a tranquilidade para resolver aquele problema. É isso. Né? Assim, tem coisa que é inevitável, mas tem coisa que a gente tem que saber, né, contornar. E eu acho, no meu ponto de vista, vocês já perceberam que eu falo muito, né? Mas, do meu ponto de vista, talvez a maior qualidade quando a gente está falando disso, claro, deixando sempre em destaque a questão da inteligência artificial, porque realmente a gente vive em tempos de muita pressão, Sim. não só em empresas de muita pressão, mas em tempos de muita pressão, em tempos de muita informação. Mas eu acho que uma das maiores qualidades é a comunicação. Porque você consegue passar o bastão, você consegue ter a ajuda do próximo, e isso faz toda a diferença no dia a dia. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. A gente já se estendeu bastante no assunto. Eu, sinceramente, estou muito feliz, porque eu acho que foi uma verdadeira aula para que você possa se posicionar, para que você possa buscar conhecimento, e para você que vai se candidatar, você receber o caminho das pedras aqui da recrutadora. Então, eu realmente estou feliz de ter vocês aqui. Era um episódio que eu já vinha aguardando há muito tempo. Mas antes de finalizar, eu queria saber de vocês dois. Na visão de vocês, qual a perspectiva futura para o mercado de cibersegurança? Como é que vocês enxergam 25, 26, 27 e por aí vai? Quer começar? Pode começar a parte mais técnica. Eu acho que a perspectiva, na minha visão, é realmente de crescimento. Esse crescimento que foi de 4, 5, né, entre 4% e 5% ali, continue, né, se perpetuando. Por quê? Querendo ou não, ainda existe um gap muito grande de profissionais. Né? Existe um déficit de profissionais bastante grande na área de cybersecurity. E ainda assim existem algumas leis que exigem umas certas adequações nas suas empresas. Então, assim, querendo ou não, essas empresas, para se adequar à legislação brasileira, vão ter que contratar também. Ou contratar pessoas diretamente, ou contratar empresas como a nossa, que é de serviços terceirizados. Então, eu acho que vai ter uma crescente, sim, aí por um bom tempo aí na área de cybersecurity. Legal. Complementando, né? Aí está o ponto. Olha essa oportunidade, né? Sim. Se eu sei que o mercado ele está escasso de profissionais, esse é o momento mesmo. E se a gente tem essa perspectiva de ter mais demanda, então é o momento mesmo para se preparar, né? Aproveitando, né? Acrescentando as minhas colocações, né? Também investir aí no network, né, que é muito importante. É verdade, nós não falamos disso. A gente não chegou a falar, mas já aproveitando aqui, é muito importante, né? A gente recebe muitos perfis diariamente, mas pode ter certeza que se Felipe, né? Olha, Carlane, esse profissional aqui já trabalhou comigo, ele já estudou comigo, eu sei que ele é muito dedicado. Eu vou ter, se Felipe tá me indicando, é porque o profissional é muito bom. Né? Então, a gente passa uma segurança, né? Então, fazer esses bons relacionamentos, esses contatos, né? E o LinkedIn é uma ferramenta, né, muito importante, mas eu também queria acrescentar aqui os workshops, né? As palestras, nos eventos, as comunidades, que eu sei que tem muitas comunidades online, né? Também, e ter essa troca mesmo, né? Se mostrar, gente, se vender. Então, aquele velho ditado, eu ia complementar, finalizar já com esse ditado. Olha, quem não é visto, não é lembrado. Sim. Então, coloque a sua cara no mundo, movimente-se, produza conteúdo, não tenha vergonha de ser julgado. Porque eu tenho certeza que você consegue bons locais para você trabalhar. Eu vou fazer até a boa aqui, né? Se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, quiser conversar. Opa, excelente, por favor. Eu acho que é muito relevante isso, Felipe. Então, se alguém quiser tirar dúvidas, conversar, né, entender um pouquinho mais, pode procurar lá no LinkedIn. A gente bate esse papo aí. Gente, é Felipe Rodrigues e Felipe com I, tá? Pronto. Tá vendo? Então... Tem muitos profissionais bons, assim como o Felipe, que tem essa disposição de ensinar, gente. Então, é abraçar mesmo e não ter vergonha, né? De pedir, com certeza, ajuda, e pedir dicas, né? Enfim, eu sei que tem muitos profissionais bons que estão abertos também a querer ver mais profissionais ali na sua área. Né? E você também, como último recado aqui, eu queria muito agradecer a presença de vocês, de verdade. Eu espero tê-los aqui em outros momentos para a gente discutir outros temas. E você pode também buscar informações nos sites e redes sociais das nossas empresas.
na Lanlink, que faz parte do grupo Lanlink, e a Trust Control. Então você pode ir lá no www.trustcontrol.com.br e aí você consome o nosso blog, você vê o que a gente vende, você entra nas nossas redes sociais, que são movimentadas. Tem outros episódios aqui do podcast que você pode consumir para você entender das tecnologias, de como se posicionam os profissionais. Então, fica essa dica de ouro. Gente, muito obrigado. E a gente encerra aqui mais um episódio do Trust Control Talks. Até o próximo episódio. Um abraço.